paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez, né, estamos reunidos aqui para falar de Deus, né? Amém? E usar este meio para interagir com vocês e também passar um pouco da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, amém? Então, essa semana a gente já está na lição 2, né, desse trimestre. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre o propósito dos dons espirituais, né, nesse início aqui de segundo trimestre da nossa lição bíblica dominical, amém? Vou iniciar com a oração, logo em seguida a pastora Vandeléia vai dar continuidade aí sobre o título, né, da lição e o que a gente vai ver hoje, amém? Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da misericórdia, Pai da consolação. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez, Deus, permitir estar aqui, Deus, oh, Deus, te louvando, te glorificando. Deus, através dessa lição, Pai, através dessas palavras aqui ditas, Senhor, que elas possam entrar nos corações dos teus filhos, que elas possam trazer os efeitos, Pai, necessários para a transformação, edificação da vida dos teus filhos. Pedimos, Pai, o teu mover e o teu agir aqui e agora. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é a lição de número 2. E nós vamos falar hoje, o assunto da lição é o propósito dos dons espirituais. Nós vamos continuar todo esse trimestre falando dos dons espirituais. Hoje é o propósito. Nós vamos lá para o texto áureo. O texto áureo está em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 12. Fala assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Aí vamos para a verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Nós vamos para a leitura bíblica em classe. Nós vamos fazer ela em 2 momentos. O primeiro momento ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versos de 8 a 11, depois de 13, do capítulo 13, os versos 1 e 2. Vamos fazer aí. No versículo 8. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém. Bom, a gente falou na semana passada um pouco sobre os dons espirituais, né? E como esses dons eram aplicados ou se aplicam a cada parte da igreja. E como são importantes para o desenvolvimento da igreja, o desenvolvimento pessoal, né? E o desenvolvimento da igreja, né? A aplicação desses dons. Aqui na introdução, nessa lição, ele fala assim: nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Amém? Aqui no primeiro item da lição, no item 1, ele fala assim: os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia, no item 1 ele fala assim: a igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Amém?
Paulo, na sua vida missionária, ele, além de emitir as cartas, né, que são tão famosas, são tão distribuídas aqui na Bíblia, ele também ia nos locais para verificar, né, confirmar como é que estava o desenvolvimento daquela comunidade, daquela igreja. Isso. E na igreja de Corinto, era uma igreja que ela ficava ali, como ela é uma igreja, uma cidade muito movimentada, vamos dizer assim, em função do seu porto, né, da sua área comercial, ela tinha uma entrada e a saída de muitas pessoas de várias nacionalidades e vários credos, né? E Paulo tinha bastante trabalho, né, em doutrinar a igreja e direcionar para que ela não tomasse outros caminhos, amém? Para que ela não fosse o caminho dos gentios, né? No caso da filosofia, né? Que a filosofia grega naquela região era muito forte, muito persistente, né? E também em algumas outras igrejas, a gente vai ver, o trabalho dele era com relação ao judaísmo. Então tinha várias tendências, né, naquelas cidades em função da própria característica geográfica e característica social daquela região. E Paulo não descansava, amém? Paulo, ele realmente era aquele missionário, né, aquele apóstolo que ele não parava. É um homem abençoado, né, que ele realmente estava ali para doutrinar e levar a palavra de Deus para todas aquelas pessoas, né? No item 2 aqui, ele descreve um pouco mais sobre a igreja, né? Ele fala uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, aqui no primeiro capítulo, Paulo elogia a igreja, né? Mas aqui a gente já vai ver que ele identifica alguns pontos falhos ali naquela estrutura. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode a igreja, evidentemente cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são provavelmente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Amém? Então a gente, muitas vezes, falamos disso na lição anterior, né? A gente encontra ou percebe, né, em algumas denominações, algumas situações como essa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado como crentes para não trazer ou transformar uma igreja que, como a gente percebe aqui, a direção dela precisa ser espiritual. Ela tem que direcionar e enquadrar a sua doutrina para que seja o mais espiritual possível. É lógico que as relações humanas, né, as interações sociais que ocorrem na igreja, elas eventualmente podem levar para um lado ou para o outro. Paulo identificou isso aqui na igreja de Corinto. Paulo percebeu que havia dissensões na igreja, havia diferentes questionamentos, havia pessoas que tentavam transformar a doutrina inicial, a doutrina pregada por Cristo, em outro tipo de doutrina, em outro encaminhamento, que não o correto. Isso, ele percebeu isso através das dissensões que há na igreja. Então a gente precisa, trazendo para os nossos dias, né, atuais, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente, com o tipo de situação que a gente coloca na nossa igreja. Amém? A igreja, ela tem que ser um lugar direcionado para o engrandecimento espiritual, para o conhecimento da palavra, para o entendimento, né, através das pregações ali colocadas, através da doutrina da nossa denominação. Amém? Então, ela não pode ser um lugar que você leva os seus problemas pessoais ou as diferenças que você entende que são pessoais e você quer levar isso para dentro da igreja. Então, também usar os dons da maneira errada, né? Porque acontece muito, que é o que ele fala aqui, né? Que a pessoa tem o dom, mas não está sabendo usar aquele dom, né? Fala que não estão usando corretamente os dons que recebeu do Pai, né?
Quando a pessoa recebe um dom, aí vai causar a discórdia, que eu acabei de falar aqui, a divisão da igreja, né? Você é um profeta, você é uma pessoa usada, que tem o dom da profecia, que tem o dom da língua. Você tem que usar aquele dom para trazer pessoas para a igreja, não para afastar a igreja, não para haver divisão na igreja, que é o que muitas pessoas fazem, né? Recebe o dom, né? Vira elite na igreja, que é o que nós vamos ver mais na frente, e finda que causa divisão na igreja, causa confusão na igreja. Ao invés de fazer com que o ID de Jesus, com que a igreja avance, com que a igreja cresça, pelo contrário, vai usar o seu dom da maneira errada. Quando Deus ele dá o dom para nós, é para que nós possamos cuidar desse dom, possamos fazer a vontade de Deus através desse dom que nos foi dado e não causar divisão na igreja. Amém. E Paulo também identificou na igreja de Corinto, né, ainda dentro desse item, né, uma igreja carnal, e muitas vezes quando a gente entra na igreja, né, a gente traz muitas coisas do nosso mundo secular. Então, a gente precisa largar isso. É isso que Paulo está vendo aqui, né? Quando ele fala aqui no versículo 1 Coríntios 3, de 1 a 3, você vê claramente isso. Paulo, ele direciona, ele mostra que algumas pessoas na igreja queriam transformar a doutrina da igreja em outra coisa. Eles queriam trazer os seus costumes para dentro da igreja. Amém? A gente precisa, em primeiro lugar, largar esses costumes que a gente temos fora da igreja. Amém? Eles não coadunam, eles não são iguais ao que Cristo prega. Então, a gente, muitas vezes, muitos crentes vêm de outras denominações no tempo atual. Naquela época, Paulo ele tratava com gregos que vinham das filosofias, ele tratava com judeus que queriam trazer o judaísmo para a igreja. Mas hoje a gente trata, às vezes, com pessoas que vêm de outras doutrinas, né, de outras denominações, e querendo trazer ou querendo impor algumas costumes que não são adaptados a nós, ao nosso costume. Amém? E isso traz dissensões na igreja, isso traz atrito, isso precisa ser trabalhado. Amém? Um outro aspecto que é falado aqui na lição é no item 3, né? Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Amém? Que a mensagem de Jesus possa ressoar, na nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente falou isso na lição passada, né, com relação a essa questão da pessoa se achar com maior importância na igreja. Seja, na lição passada nós falamos com a questão do cargo, né? A pessoa é habilitada para receber uma determinada função na igreja e ele acaba achando que aquilo ali lhe dá uma condição superior aos outros irmãos. E aqui nós estamos falando das pessoas que recebem dons espirituais, as pessoas que são agraciadas com a capacidade de interpretar a palavra de Deus, que têm a capacidade de falar em línguas, que são agraciadas com a capacidade de fazer profecias, dons de cura. Amém? A palavra aqui nos exorta a termos cuidado com isso. A palavra nos exorta a termos a humildade, a simplicidade de reconhecer que estamos debaixo de uma doutrina, que estamos debaixo de uma estrutura, ou que estamos debaixo de um direcionamento. Amém? Seja da nossa igreja, seja do nosso pastor maior, seja do nosso pastor de área, né? Então a gente precisa ter atenção a isso, para que isso não entre no nosso coração e seja motivo de soberba, seja motivo de você querer, às vezes, entrar em atrito porque você se achar
porque Deus te deu desses dons e você se achar maior que os outros. Então a lição nos exorta a isso. Ninguém é maior que ninguém. Amém? Ninguém recebe um dom de Deus, e a gente vai ver mais na frente, não para a sua própria vanglória, não para o seu próprio engrandecimento, mas para engrandecer a obra de Deus. Amém? O nome do Senhor tem que ser glorificado, né? E os dons do Espírito Santo, eles são concedidos pela graça divina. E eles não devem ser usados para elitizar o crente, né? Que a gente vê muito isso. A gente vê muita falta de sabedoria em algumas pessoas, né? Existe isso, às vezes existem pessoas que, eu vou usar essa palavra, é forte, mas existe isso, que usa já de idolatria, começa a idolatrar aquela pessoa, né? Porque a pessoa é do manto, porque a pessoa tem o dom da profecia, o dom de revelação, e aí começa a idolatrar, já esquece que não existe Deus, é só aquela pessoa, né? É tudo que o seu mestre mandar. Ele falou, está falado, foi Deus que usou ele, mas está deixando de exaltar o nome do Senhor para exaltar o nome do profeta que ela acha que é o certo a seguir. E essa pessoa, por sua vez, já se torna elite, né? Já entra na igreja, já empina o nariz, tufa o peito, porque quer ser mais que todo mundo. Já olha para a irmãzinha lá, que ó, é a coluna do círculo de oração, que paga o preço, que dobra o joelho, mas que não tem o dom da profecia, mas que está lá pagando o preço. E olha para aquela irmãzinha, já é desmerecida. E quando muitas das vezes o dom que Deus nos deu é para exaltar o nome do Senhor. O que importa é que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Porque a glória é para Ele, tudo é para Ele. Jamais nós que recebemos um dom do Senhor, quer ser um dom da palavra, o dom da oração, o dom da profecia, jamais possamos bater no peito e dizer assim, eu posso porque eu tenho dom e você não tem. Não faça isso, porque nós temos aqui ter amor pelas pessoas e amor pela obra de Deus, porque tudo vem de Deus, nada é nosso, nós só estamos aqui de passagem para administrar esses dons e temos que administrar esses dons da melhor maneira possível. Como eu vou fazer isso? Fazendo com que o reino de Deus cresça, com que a igreja cresça, com que a igreja avance e não causando discórdia no meio da igreja. Amém. Nesse sentido, né, a gente vai ver aqui na parte 2 da lição justamente esse ponto, né, que qual é a função dos dons. Ele fala aqui, edificando a si mesmo e aos outros. No item 1, subitem 8, ele fala assim, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proíba o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Amém? Edificando aos outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e existiam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos aos dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então, irmãos, a gente precisa, como a pastora Vanderlei falou aqui, ficar muito atento a isso, porque esses dons não são para edificação nossa, amém? Esses dons são para edificação da igreja. A gente precisa usar eles da melhor forma possível para que isso transforme vidas, para que isso traga benefício para a igreja, para os irmãos que eles estão naquele lugar. Muitas vezes, né, e como ele fala aqui, quando você tem o dom espiritual de falar em línguas, mas que isso possa ser entendido, que isso possa ser compreendido pelos outros irmãos. Aqui na lição, como é um texto muito rápido, né, um texto um pouco mais, não é tão detalhado como o texto completo em Coríntios, Paulo exorta, inclusive, que o dom de falar em línguas não tem efeito se não tiver as pessoas que o interpretam. Então, se você fala em línguas e aquilo não edifica, se aquilo não tem as pessoas que entendem aquilo como um agir de Deus, um interagir de Deus com a igreja,
para Paulo não tem efeito. Amém? Então, muito cuidado com isso, né? Se os teus dons não estão sendo aplicados ou não estão sendo interpretados pela igreja, muitas vezes isso pode te levar a um patamar que não tem volta. Amém? E ele exorta aqui a você ficar atento com relação a isso. Muitas vezes Deus pode não reconhecer. Amém? Deus pode não, apesar de estar achando, né, que está falando em línguas, Deus pode não reconhecer aquelas ações como um ato para os irmãos. Amém? Aqui no item 3 ele fala assim, né? Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo diz, né? Finaliza aqui, né? O comentário da Bíblia de Estudo. Amém? Então, a gente precisa ter isso em mente, ter claramente essa situação em mente, porque se a gente, se essa interpretação de línguas, a interpretação dos dons espirituais não for aplicado para a edificação da igreja, para a edificação, muitas vezes, né, como a lição coloca aqui, até para o não crente, até para aquela pessoa que está entrando na igreja naquele dia. Amém? Muitas vezes a gente vê situações como essa, né, que a gente está tão acostumado ali com os dons espirituais, que a gente precisa tomar cuidado para não escandalizar, de repente, o irmão que está em visita ali na igreja. Amém? Para que a gente não tem que tomar cuidado, para que muitas vezes esse irmão que está novo na fé, ou o irmão que está ali como uma primeira visita, ele não vai entender aquilo, ele não vai interpretar aquilo como alguma coisa que seja edificante para ele. Então, até nisso, né, a gente tem que ser prudente. Até nisso, a gente tem que saber usar os dons espirituais. Amém? Que ele possa ser usado, e Paulo exorta isso para que ele possa ser usado, mas que ele possa ser interpretado também pela igreja, e principalmente aproveitado pela igreja, para progredir, para multiplicar, né, e que até para o novo crente ou o novo convertido que esteja ali. Amém? Os dons, eles só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então, que os nossos dons, eles sejam para edificar a vida do meu irmão também. Jamais para escandalizar, jamais para botar para fora da igreja. Se eu tenho o dom de pregar a palavra do Senhor, então vou pregar essa palavra com zelo, com amor, para que essa pessoa, ela veja Cristo em mim ao falar, ao agir, para que ela possa ser edificada, para que ela fique conosco, para que ela aceite Jesus. Amém? Então vamos usar os nossos dons da melhor maneira possível. Aqui na parte 3 da lição, né, a gente já entra num outro patamar. Amém? Então a gente já foi orientado com relação aos dons espirituais, né, como devemos aplicá-lo na igreja, né, como ele interfere na multiplicação e na edificação do trabalho espiritual dentro da igreja. E aqui no item 3 a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente faz com que isso transforme vidas. Amém? Qual é o ingrediente necessário para que a gente possa impactar a vida das pessoas? Ele fala assim: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja, no item 1. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Amém? A gente precisa ter muito claro isso. Primeiro, o que nos leva
que me leva, o que me move principalmente, e o que move o pastor Vanderleia, é o amor à palavra de Deus, o amor aos seus ensinamentos. E isso direciona todo o nosso trabalho. Amém? E esse amor, ele se estende aos irmãos da igreja. A gente procura fazer esse trabalho, primeiro, né, é lógico, para edificar a nossa família, para trazer uma palavra, um direcionamento para a nossa família. E, em segundo lugar, para direcionar a vida dos irmãos também. A gente usamos o nosso testemunho, através de nossos atos, através de nossas palavras, né, para que direcionar e para que as pessoas vejam na gente a prática desse amor que há em nós. Amém? A gente, se não fosse esse amor que a gente sente pela obra, ou esse amor que a gente sente pelos irmãos, de nada adiantaria o que a gente fizesse ou deixasse de fazer. E nada nos moveria, nada nos levaria, por exemplo, a estar num momento como esse, né, de transição, um momento difícil que estamos passando, mas insistindo em levar a palavra de Deus a todos. Amém? É isso que a lição nos exorta. A gente precisa ter amor nas coisas. Primeiramente o amor. E aí, naturalmente, os dons serão acrescentados. A palavra de Deus, e aí Paulo leva nessa direção, que se você ter primeiramente o amor, se isso for condição básica para você estar ali à frente, os dons vão sendo acrescentados na tua vida, os dons espirituais vão vindo, né? E aquele dom que você tem mais talento, aquele dom que você se identificou mais, vamos dizer assim, ele vai ser desenvolvido. Porque o que te motiva, né? O que te faz ir na igreja? O que te faz trabalhar na igreja? O que te faz estar ali professando em comunhão com os irmãos? Se não for o amor, se esse não for o motivo primeiro, então, meus irmãos, infelizmente, você pode estar no lugar errado. Você tem que ter amor pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, pelos irmãos que são frutos. Os irmãos que estão ali são frutos do efeito da palavra de Deus. Amém? Todos que estão ali vieram por algum motivo. Então eles estão ali e merecem ser amados, merecem ser direcionados, merecem ser doutrinados, merecem ter a oportunidade de entender e compreender a palavra. É isso que Paulo exorta aqui nessa terceira parte da lição. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos pessoas egoístas, né? Amém. Pessoas interesseiras, né? Amém. Ele está ali só por um interesse. Mas quando nós temos o amor de Deus, a gente olha assim, é por amor a Deus. Fazemos a obra por amor a Deus. Né? Se a gente for olhar para a natureza humana, ninguém consegue. Amém. Sabemos que o homem é falho, mas Deus não é. Amém. Glória a Deus. Aqui no item 2 ele fala assim: os sábios arquitetos no corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelo apóstolo, Jesus Cristo. Mas os ministros têm que tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Nesse contexto aqui, Paulo está advertindo para que a gente reconheça corretamente a doutrina de Deus, a doutrina de estar sendo colocada na igreja. Ou seja, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Tudo que é fora disso, convém a gente analisar e ver se procede ou não de Deus. Amém? Muito cuidado. Como eu falei para vocês, lá naquela cidade, tinha muita interferência, muitas doutrinas que não eram nem a judaica e muito menos a de Cristo. Né? Hoje em dia nós também sofremos disso. Então ele exorta a igreja, e essa responsabilidade é nossa, amém? Como construtores, né? Como ele fala aqui, ele usa essa alegoria, né? Essa analogia, de que nós estamos construindo o prédio da igreja. Então, toda vez que a gente coloca um tijolo ali, a gente tem que olhar se ele está alinhado, se ele está corretamente assentado ali naquela construção.
ele usa essa figura. Amém? No item 3 aqui ele fala sobre os dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança no patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse, né, e os distribuía para a alimentação da família. Dessa forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover e a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Posso ler aqui esse primeiro? Aqui ele fala em 1 Pedro 4, 10 e 11, ele fala do dispenseiro, ele fala, ó, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim, para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Ele fala nesse sentido para que você não se vanglorie, para que você não abra uma brecha ali para o inimigo. Tudo que você fizer, faça em função do nome de Deus, em função do nome de Jesus, para a glória dele. Nunca faça, porque eu que dei, porque eu fiz. Quando você usa essa palavra, imediatamente se você coloca o eu na frente, o eu não tem força diante do inimigo. Amém? Se você ficar à frente do inimigo, você não vai ter força de combatê-lo. O inimigo vai usar as armas que ele vê em você. Amém? Então, é isso que a palavra e a lição nos exorta. Para que você use sempre o nome de Deus. Né? Você glorificar o nome de Deus. Porque você não suporta, você não aguenta, espiritualmente falando, e fisicamente, amém? Você não suporta encarar o inimigo. Se não for através de Jesus Cristo, através de Deus, a gente não é nada, a gente não suporta nada. Por isso a gente precisa ficar atento. Todas as vezes que a gente estiver agindo na obra de Deus, toda vez que a gente estiver agindo em nome, né, da igreja, em nome do pastor, a gente usar com atenção, a gente ficar atento, como ele usa aqui a figura do dispenseiro, nem colocar demais, né, ou seja, não colocar o teu nome à frente daquilo ali, nem colocar de menos, usar exatamente o que se precisa, a medida certa. Colocar ali a coisa certa, no lugar certo, né? Para que você possa usufruir também, amém? Que você também possa ser reconhecido como um homem de Deus, como uma pessoa que está ali traduzindo a palavra, que você está ali fazendo a igreja crescer, amém? Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito útil, né? Muito útil. E a conclusão vai falar assim: a igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que possamos usar esses dons para verdadeiramente fazer o chamado, para agregar dentro da igreja, para edificar a igreja do Senhor aqui na terra. Que nós, como eu já falei, venhamos engrandecer o nome do Senhor, porque é por Ele e para Ele que nós estamos aqui.
Amém? Amém. Finalizar, né, a nossa lição de hoje, né, a lição dessa semana. Agradecendo a todos, né, pela participação, aqueles que têm nos visto, né, nós estamos orando pela igreja, né, para que acabe logo essa situação que estamos passando e que possamos nos reunir mais uma vez. Amém? Sempre crendo que dias melhores virão, sempre crendo que é só um tempo, né, e esse tempo é determinado por Deus. Deus, Ele está no controle de tudo, nada fugiu do controle de Deus ainda. E agradecer por mais esta aula da Escola Bíblica Dominical, na certeza de que breve estaremos juntos no nosso tempo novamente. A você, meu irmão, minha irmã, que se dispõe a ouvir a palavra de Deus, seja tremendamente abençoado, seja tremendamente usado na mão do Senhor. Use seus dons, os seus talentos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Faça o ID de Jesus. Não deixe que o medo venha te parar. Não deixe que a tristeza, o desânimo venha te parar. Amém. Os dias são difíceis, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Amém? Porque Ele nos garantiu isso. Que Ele seja, não sei como você está, mas que Ele seja o seu socorro bem presente. Que Ele seja a alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria inunde o teu lar neste momento, inunde a tua vida e traga vida, traga esperança novamente para você. Amém? Vamos orar agora para encerrarmos. Pai, nessa hora, Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, pela tua palavra, Senhor, aqui que foi ensinada, Deus amado. Que esta palavra entre agora, Senhor, em cada lar, em cada coração dos meus irmãos, Senhor Jesus amado. Que venhamos entender, Deus, o teu reino nas nossas vidas, o que tu queres para cada um de nós, Senhor Jesus. Senhor, entra em cada lar agora, meu Deus, eu te peço uma bênção especial. Pelo aquele que está aflito, pelo aquele que está desesperado. Ah, Jesus amado, entra com consolo agora, entra com conforto agora, traz esperança, Senhor Jesus, traz cura, Senhor, para aquele que está precisando de cura neste momento. Nós cremos que Tu és a cura, Senhor, tudo está no controle das Tuas mãos, Senhor Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Deus, que não seremos abalados, Senhor Deus, que Tu estás conosco, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor amado, que Tu venha nos proteger, que o Teu sangue nos cubra agora, Senhor Deus, para nos livrar dessa seta maligna. Senhor, toma a Tua igreja, Senhor Jesus, nas Tuas mãos agora. Senhor Jesus, somos igreja e clamamos a Ti, Deus amado. Te clamamos, Senhor, porque queremos nos reunir novamente, queremos novamente estar, Senhor, juntos, pregando o Teu Evangelho, clamando a Ti, Senhor Deus amado. Senhor, venha abreviar esses dias, meu Deus amado, e mudar, Senhor, essa situação que estamos vivendo, Senhor Jesus. Seja conosco, meu amado Espírito Santo de Deus, Consolador. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Oh, Senhor Jesus, seja conosco, é o que eu te peço, meu Deus. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que o poder de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a santa comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Aqueles que creem, digam amém. amém. Deus abençoe. Até o próximo.